E os amigos de Jó, a gente detona. Você certamente, quando não foi bem tratado por um colega, falou: você está sendo um belo amigo de Jó. Só que quando eu vou à Bíblia, essa imagem ilibada de Jó e detonadora dos amigos dele se desfaz um pouco. Eu vou mostrar para vocês. Será que Jó era tão paciente assim? Olha bem, quando você analisa o livro de Jó, você nota que Jó ergue aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê? E um dos mantras religiosos que eu já ouvi por aí, sem concordar com ele, não é bíblico, mas é religioso. É aquela pessoa que diz assim: o verdadeiro crente nunca pergunta por quê, pergunta para quê. Falo até com voz de frequência modulada, né? Parece que é pecado perguntar. E realmente muitas igrejas não lidam muito bem com o questionamento. Estou falando inclusive da minha. Você é questionador demais, meu filho. É lógico, claro e evidente que há perguntas honestas e perguntas com vontade de aparecer. Tem pessoas que eles não têm uma dúvida, ele tem uma tese. Mas tirando esses modos errados de fazer uma pergunta, eu quero me referir àqueles que honestamente têm porquês e que admitem: desculpe, a resposta que você está me dando, religioso, não está me satisfazendo. Você tem que aceitar pela fé. Eu até estava comentando com os amigos esses dias, muita expressão assim: volta para a Bíblia, você tem que olhar na Bíblia. Tá, mas o problema não é a Bíblia. Eu não estou concordando com a interpretação da Bíblia que você está dando. Eu dou a minha interpretação da Bíblia, e quando você não concorda com ela, volte-se para a Bíblia. A sua resposta não me convenceu. Você é muito questionador. Jesus terminou o ministério dele falando: Deus meu, por que me desamparaste? Lama sabachthani. Não foi porquê de resposta, foi porquê de pergunta. E mais, esse porquê de Jó, quando a gente vai olhar no livro, não é um porquê de curiosidade, como criança que está naquela fase da descoberta, que começa assim: mãe, por que que a flor é amarela? Por que que o passarinho voa? Por que que o céu é azul? Não é aquele porquê de indagação infantil, é um porquê de protesto. É aquele porquê chato. Por que que eu não posso pregar aqui? Por que que eu não posso sentar aqui? Por que que eu não posso entrar aí? Por que que eu não posso ir lá? Sabe aquele porquê desafiador, porquê de adolescente? Por que que eu tenho que fazer isso? O porquê de Jó não era um porquê de curiosidade, era um porquê de protesto. Outro problema: a única resposta que ele recebeu diante de tantos porquês foi o absoluto silêncio de Deus. Jó expôs a sua queixa 34 vezes. E novamente o que ele ouve? O silêncio de Deus. Quando Deus falou com ele, não respondeu sequer uma de suas perguntas. Ao contrário, fez-lhe 70 perguntas e não respondeu nenhuma. Será que Jó era tão paciente assim e Deus esclareceu o problema? Eu vou dar alguns exemplos para vocês das falas de Jó, como é que elas são politicamente problemáticas. Sabe o politicamente correto? Eu vou ler rapidamente ali para não gastar muito tempo. Jó 10, verso 3. Tens alguma satisfação em oprimir-me? Ele está falando com Deus. Afinal, tu mesmo me criaste. Como podes rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris com aprovação para o plano dos ímpios? Ele estava chamando Deus de sádico. Porque alguém que sorri porque o outro está arrebentando com você, ele está sendo um sádico. Ele chamou Deus de sádico. Agora imagine, você que está assistindo de casa, ou quem sabe você que está aqui no auditório. Imagine que você entra na igreja aqui e vem um irmão orar aqui à frente e fala assim: Senhor, até quando o Senhor vai ficar nos atacando desse jeito? O Senhor fica sorrindo das nossas desgraças. Eu tenho quase certeza que você nunca mais entraria nessa igreja. E aquele irmão que fez essa oração nunca mais viria à frente nem para anunciar o hino final.
Já pensou? Vamos continuar. Entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo não vejo justiça. Jó 19, verso 7. Jó 34, versos 5, 12, 17 e 19, Jó fala o seguinte: sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a injustiça, a justiça. Deus é injusto então. Jó 7, verso 20: se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos? Por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? E por último, Jó 16, 11 em diante: Deus me entrega nas mãos do ímpio e me faz cair nos ardis dos perversos. Gente, tem uma outra parte que Jó fala o seguinte: coloca Deus diante de mim e eu vou mostrar na cara dele que ele está sendo injusto. Tem uma hora que ele fala o seguinte: põe ele aqui, vem ele. Agora para o Senhor é fácil, dizia Jó. O Senhor não é homem como eu, o Senhor não sofre das canseiras dos mortais. É muito fácil para o Senhor aí, com todo o seu poder, ficar dando lição de moral, de como vencer os problemas. O Senhor não tem problemas. É triste isso. Eu imagino cá com os meus botões, que se um membro dessa igreja falasse essas coisas, se ele levantasse aqui e falasse assim: pastor, eu estou cansado de sofrer, porque esse Deus aqui, ele tem prazer do sofrimento, ele tira de mim a justiça. Eu tenho certeza que outros falam: irmão, calma, tem visita na igreja. Gente, desculpa, ele tem problema, viu? Você não ia querer alguém representando a igreja adventista com esse tipo de palavra. Não, Jó não é o melhor para nos representar, não. Que curioso, olha o paradoxo. O mesmo Jó que no início do sermão eu falei que era um homem íntegro, reto, que era aquele que todo mundo ia gostar de tê-lo representando o grupo, na hora da provação, é aquele que você não queria perto. E se alguém na igreja ousar falar a metade do que Jó falou, muitos vão falar: irmão, calma, isso é blasfêmia, irmão, confia em Deus. Antes que você se assuste com a Bíblia Sagrada, deixe-me dizer que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Não é reprimindo o seu sentimento que você vai resolver o problema. Agora querem ver a contramão disso? A gente sempre detona com os amigos de Jó. Mas o problema é que quando eu vou ao texto, o discurso dos amigos de Jó é que parece politicamente correto. Querem ver? Vou dar um exemplo para você citando as palavras de Elifaz. Olha o que Elifaz diz para Jó: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegado a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Jó 4, 3 a 5. O que Elifaz está falando? Poxa, Jó, você consolou tanta gente, agora que o problema bate à sua porta, você reclama? O que você pregou para os outros não serve para você? Qual o problema teológico do que Elifaz está falando? Nenhum, está correto. Outra fala de Elifaz: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Jó capítulo 4, versos 7 a 8. Ou seja, Jó que falava: Deus tem prazer em me oprimir, Deus tirou de mim a justiça. Ele faz: não, Deus não faz nada de errado. Ele faz está certo ou errado? Vocês estão com medo de responder? Ele está certo. Outra fala de Elifaz: queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Jó 22, 15. Você vai continuar falando essas bobagens contra Deus? Quanto a mim, continua Elifaz, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. Eu entregarei minha causa a Deus. E por fim, os conselhos de Elifaz são sempre assim: reconcilia-te, se te converteres, mostrando-se como alguém que tem experiência com Deus. Ou aí deu um nó maior na minha cabeça, que quando eu vou para a Bíblia, parece que Jó que é o complicado teologicamente falando, e Elifaz e os amigos de Jó que são os corretos. Então onde é que está o erro, o problema dos amigos de Jó?
Olha esse texto que eu gostaria de ler na Bíblia com vocês. Jó capítulo 2, verso 11. Abra a Bíblia comigo. Jó capítulo 2, verso 11. Quando Jó teve toda a sua desgraça e perdeu tudo, ele foi para o lixão da cidade. Quando os 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildad, o suíta, e Zofar, o naamatita. Todos tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Eu lembro que uma vez eu conversei com um grande empresário, riquíssimo, muito dinheiro mesmo, milionário, que um dia perdeu tudo. Ele descreveu para mim a situação dele. Ele tinha 3 filhos. Numa semana ele entraria numa concessionária e com o cartão de crédito compraria o carro mais caro importado sem perguntar o preço. Os filhos tinham motorista, segurança e mordomo. Na semana seguinte, ele não tinha dinheiro para pagar o supermercado. E os filhos tinham que ir de ônibus para a escola. E é interessante que quando ele perdeu tudo, os amigos que viviam pedindo coisa para ele desapareceram. Como acontece em muitos casos das novelas da vida real. Só que com Jó foi diferente. Os 3 amigos dele, que nós falamos amigos de Jó, vieram consolá-lo. Saíram de onde estavam e vieram e ficaram sentados, calados com ele. Sentados ali, condoendo-se com ele. Ora, eles tinham alguma ternura. Ninguém deixa o seu lugar de conforto, a sua zona de conforto, e vai lá para o lixão ficar com o que perdeu tudo. Mas alguém pode perguntar, tudo bem, Rodrigo, mas se eles eram ricos e prósperos, por que eles não ajudaram Jó? Imagine, você perde tudo, eu ainda tenho dinheiro. Eu vou lá te consolar, mas não te ofereço nem um tostão para te tirar do buraco. Sabem por que eles não ajudaram Jó? Eu vou explicar para vocês. Porque essa era a teodiceia da época. Agora você já sabe o sentido da palavra teodiceia. Naquela época acreditava-se que Deus era o responsável único por tudo o que acontece. Era a maneira que eles tinham de se expressar. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. E aquelas coisas que Deus não impediu eram discursadas como se Deus causou. Até a Bíblia usa essa linguagem do Oriente Médio, dizendo Deus endureceu o coração de Faraó, um espírito da parte de Deus foi sobre Saul. Não é que Deus endureceu o coração de Faraó, mas aquilo que Deus não impedia, eles falavam Deus fez. Era a maneira que eles tinham de se expressar. E antes que você se assuste com essa maneira, saiba que mesmo a nossa bela e linda língua portuguesa também tem maneiras muito complicadas de se expressar em termos teológicos. Nós dizemos, por exemplo, vai com Deus, como se Deus não estivesse em toda parte. A gente fala o seguinte, não, se Deus quiser, você vai vencer essa. Aí quando você não vence é porque Deus não quis? Perceberam que mesmo a língua portuguesa tem que ser explicada, que se for pegada ao pé da letra, gera complicação? Não, se Deus quiser eu vou conseguir. Quer dizer que se eu não conseguir é porque Deus não quis. A gente joga nas costas de Deus. Eles também. Então no entendimento dos amigos de Jó, é assim que funcionava. Se Jó estava em provações e desgraças, é porque Deus estava punindo a Jó. E se eu interferir, eu estou interferindo no juízo de Deus. Seria mais ou menos assim. Em educação de pai e mãe, ninguém deve meter o bedelho. Se o pai coloca o filho de castigo ali, e chega uma tia, uma avó, não deixa o de castigo, vem cá, a vovó vai te tirar daqui, ela está errada. É lógico, claro e evidente que se for uma situação de violência doméstica, que infringe a lei de proteção ao menor e à criança, eu tenho a obrigação moral de denunciar ao conselho tutelar. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de educação. Você nunca deve interferir num castigo que um pai está dando a um filho, exceto naqueles casos de violência que eu citei,
Porque você não pode tirar a autoridade do pai e da mãe, concordam comigo? Então, na visão dos amigos de Jó, se eles interviessem, eles estariam interferindo no julgamento de Deus. Por isso que não falavam nada. Mas aí Jó começa a protestar. E logo eles vêm responder a Jó. É interessante que quando você explora o livro de Jó, ele tem muita ironia. São Jerônimo, quando foi traduzir a Bíblia para o latim, falou que Jó parecia uma enguia úmida ou um bagre ensaboado, escorregadio como lama, porque o hebraico mais difícil de traduzir é do livro de Jó, tem muitos trocadilhos. Por exemplo, abra a Bíblia comigo em Jó capítulo 19, versículos 25 em diante. Jó capítulo 19 é um texto clássico, versículos 25 em diante. Todo mundo conhece especialmente o verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade meu coração desfalece dentro de mim. Quando você lê isso no português, parece só assim uma forma piedosa e bonita e poética de falar da ressurreição. Mas no hebraico, isso aqui é irônico. Você pode ler de duas maneiras: eu sei que meu Redentor vive, ou eu quero a redenção enquanto eu estou vivo. Não vem falar comigo de ressurreição da carne quando eu estou sepultando a minha mãe. Eu quero ela agora. Não vem falar comigo agora da segunda vinda de Jesus quando eu estou sepultando o meu bebê. Eu quero meu bebê agora, não é na volta de Jesus não. Jó não era tão politicamente correto como muitos acreditam.